opinião. O nazismo, ele ascende influenciando pessoas também. Ele não ascende em armas, não é? Exato. Existe um filme chamado A Onda, que eu sugiro quem quiser procurar, um filme bastante antigo, onde nos Estados Unidos um garoto numa escola, acho que no ensino médio, perguntam para o professor como foi isso que o nazismo conseguiu conquistar os corações e mentes de tantas pessoas, de tantos alemães, né, de tantas pessoas. E ele monta um esquema de domínio, de poder, de influência de poder e de o que a gente chama de criação de inimigos externos, onde pessoas deveriam ser perseguidas e outras deveriam ser protegidas. E ele cria um sistema, um microsistema na escola, como se fosse um regime nazista. E aí em um dado momento, ele acaba mostrando a realidade para os estudantes num evento. E isso é muito marcante. O meu avô, pai do meu pai, sobreviveu ao Holocausto. Ele fugiu de um campo de extermínio, Sobibor, que era um campo que as pessoas chegavam e morriam automaticamente. Tocava música clássica na estação de trem. As pessoas desciam achando que iam tomar banho, marchavam até a câmara de gás, entravam e morriam. Meu avô, por sorte, disse que era jardineiro quando ele chegou. E botaram ele de lado. E ele misturava as cinzas dos mortos que eram queimados nos fornos depois da câmara de gás com a terra para poder fazer espaço. E 6 meses depois, eles se juntaram com vários judeus e alguns presos russos que estavam lá, fizeram uma revolta bem-sucedida e mataram 10 ou 11 oficiais da SS, cada um em algum lugar diferente do campo. Isso desestabilizou as forças polonesas que estavam guardando as entradas dos campos. Tinham 11 oficiais da SS, que eram considerados as pessoas mais hierarquicamente mais capacitadas lá, e tinham soldados poloneses guardando a parte do campo como se fossem vigias. Eles se desestabilizaram e muitos judeus fugiram. Meu avô participou da revolta, matou um nazista e fugiu. 300 pessoas fugiram, 55 sobreviveram dessa fuga. Meu avô foi um deles, senão não estava aqui hoje. E meu avô conta num filme, num documentário que o Spielberg fez ao redor do mundo, filmando várias pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Meu avô participou desse documentário em 96, ele contou a história dele. Ele tinha que fugir dos poloneses, porque a fisionomia dele confundia os alemães. Não entendiam ele como judeu, mas os poloneses não judeus identificavam ele como judeu. E ele foi várias vezes pego por poloneses que não eram alemães, e foi enterrado vivo e foi colocado em poços de lama para se afogar. E ele conseguiu sobreviver umas 3 vezes a tentativas de assassinato depois que ele fugiu do campo de extermínio. E o que os poloneses, então, estavam tentando fazer se ele estava fugindo do campo de extermínio? Porque esses poloneses, eles também aprenderam em algum lugar esse discurso de ódio. Eles também acreditaram nesse discurso de que é ok odiar uma minoria, é ok colocar como bode expiatório e é ok matar uma pessoa. Quando a gente não protege o mal, Elie Wiesel, que foi um grande caçador de nazistas, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, já faleceu. Ele tinha um instituto que educava sobre o Holocausto e perseguia e tentava identificar nazistas que conseguiram escapar à justiça após a Segunda Guerra. Ele dizia que para o mal vencer, o bem não precisa fazer nada. E Einstein também falava algo parecido com isso. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem. Eu acho que os seguidores do Flow, como o maior podcast do Brasil, precisam entender. A gente precisa estudar essas questões. A gente precisa construir no Brasil e continuar construindo uma sociedade mais fraterna com as outras pessoas que são diferentes, sem preconceitos. E isso, para acontecer, não pode haver, de jeito nenhum, uma normalização, uma banalização, uma normalização de um dos períodos mais sombrios que aconteceu na história da humanidade. O Brasil foi palco. O Brasil foi o país que teve o maior partido nazista fora da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Recentemente... Houve um partido nazista no Brasil? Houve um partido de 3 mil pessoas, os integralistas, com passeata, com suástica, com a bandeira do Brasil do lado da bandeira nazista. Eu recomendo a todos que moram em São Paulo ou que eventualmente visitem a cidade, visitarem o Museu Judaico.
Lá tem uma exposição sobre isso e mostram as fotos sobre essas passeatas no Brasil. É assustador imaginar que isso aconteceu no Brasil. Então a gente precisa sim falar sobre isso, a gente precisa sim combater o intolerável. O intolerável não tem espaço. Eram brasileiros influenciados pelo discurso Exato. alemão. Exato. E assim, os discursos de ódio, assim, numa sociedade existe de tudo. E a gente nunca vai acabar completamente com o preconceito, com o racismo. Isso é uma coisa, acho que, endêmica do ser humano. Se você viajar para os países mais desenvolvidos, vai ter pessoas que pensam coisas ruins. Pega a Noruega, com aquele atentado daquele terrorista norueguês que entrou num campo de juventude e fuzilou um monte de gente. Tem até um filme que conta isso. A Noruega, um dos países mais avançados do mundo, um dos sistemas educacionais mais avançados do mundo, existe, sim, uma tendência em que a humanidade precisa se autoeducar o tempo todo. A gente está o tempo todo precisando educar os outros e falar sobre assuntos que levem as pessoas a reflexões para a gente conseguir construir sempre uma cidade melhor. Vai diminuir, não vai desaparecer, mas isso não pode ser normalizado. Precisa ser combatido. No Brasil é ilegal a apologia ao nazismo. No mundo inteiro tirando nos Estados Unidos, por questões culturais dos Estados Unidos, a maioria das pessoas e dos países são contra essa liberdade que existe nos Estados Unidos. Recentemente passou um vídeo de uma passeata nazista em Orlando, onde as pessoas estavam com bandeiras nazistas. Há poucos anos atrás teve naquele caso de Chernobyl, acho que é o nome da cidade, onde teve protestos dos dois lados, teve atropelamento, teve morte. A gente não pode normalizar. Aquela foto daquele policial negro protegendo pessoas que estão com bandeiras nazistas. Que se pudessem chegar ao poder, eles com certeza matariam ou com certeza perseguiriam aquele mesmo policial que estava protegendo a vida deles, para eles poderem gozar da sua pseudo-liberdade de protestar ou de falar o que eles tinham lá para falar. E isso é uma coisa que eu acho que a sociedade precisa entender. Tem discursos, tem maneiras, tem ideias que elas são tão perigosas para a própria sociedade que elas precisam ser combatidas no início, no começo, na educação primária, na educação do ensino médio, no sistema jurídico, na política, na mídia, na academia, em todos os lugares, porque a gente não pode normalizar. Porque se a gente normaliza, a gente tende a repetir isso. Não quando a gente, talvez não nós, mas futuras gerações. Por isso que é tão importante. Tu diria que existe um trabalho nesse sentido, de educação para conscientizar e tudo mais? Existe legislação no Brasil, existe conscientização, mas tem que sempre continuar a fazer mais. Porque quanto mais a gente saber disso, mais as pessoas jamais concordariam com uma ideia de que um partido nazista seria ok participar do debate democrático e de eleições no Brasil. Não é ok em nenhuma instância isso. E se tiver alguém que se convenceu que isso era ok, não, isso não é ok, isso é ilegal no Brasil, é amoral, é antiético e é perigoso. E é por isso que é muito importante, mais ainda, a gente conseguir trazer esses temas à tona. Eu até sugiro você deixar, por alguns programas, se você quiser, o livro na mesa para trazer talvez essa conscientização. Eu posso te mandar os links do Museu Judaico, tem o Museu do Holocausto em Curitiba, tem o Memorial do Holocausto no Rio de Janeiro, tem vários lugares. E eu volto e repito o que eu falei no começo. O nazismo não é apenas uma questão judaica, né? O nazismo não perseguiu apenas os judeus. O nazismo perseguiu minorias, perseguiu negros, perseguiu deficientes físicos, perseguiu ciganos, perseguiu homossexuais, perseguiu pessoas que pensavam diferentes politicamente falando. E essas pessoas também precisam ser colocadas hoje aqui como pessoas perseguidas. E eu, como estou aqui falando, então, humildemente me coloco representando também essas pessoas, porque elas também foram perseguidas pelos nazistas. Tu falou que houve um aumento de 270% nos últimos 3 anos de ações neonazistas e tudo mais. Sim. Hoje em dia, onde você acha que esses caras... qual é a fonte de influência para que haja esse aumento? Discursos de ódio. Nas redes? Nas redes, na mídia normal, entre políticos.
todo discurso que traz uma banalização do nazismo, do Holocausto, todo discurso de separação entre a sociedade, eles e nós, todo discurso que uma parte da população é pior que a outra, que um setor da sociedade é pior que a outra. Sabe, eu, Igor, eu me identifico muito com uma frase do John McCain, o ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, já falecido, senador, num debate. Não era um debate. Ele estava fazendo a campanha para concorrer contra o Obama em 2008. E uma pessoa pegou o microfone e falou: eu tenho medo desse cara aí, o Barack Obama, que o nome dele no meio é Hussein, ele ofendeu o Obama, falou que ele era um árabe, perigoso, terrorista, enfim, não lembro o que ele falou. E o McCain fez: não, senhor, pegou o microfone da mão dele e falou: ele é um homem decente, um político decente. Olha, com candidato concorrendo contra ele nas eleições. Ele falou: um candidato decente, um homem decente, que apenas diverge de mim em quase todos os assuntos que estamos conversando aqui sobre o futuro desse país. Mas é uma pessoa que ama o país, é uma pessoa que ama os Estados Unidos e ele rejeitou o discurso racista dele. Então, acho que é isso. Acho que políticos, pessoas que têm influência, jornalistas, acadêmicos precisam, sim, o tempo todo rejeitar esses discursos. Professores nas escolas, porque isso essas pessoas se influenciam por N coisas, né? Você tem hoje em dia acesso à internet. Recentemente teve um rapaz jovem no Sul que postou um vídeo, ele foi processado, fazendo apologia ao nazismo, fez a insinuação com o braço, falou as frases que se falavam na Alemanha em 1933 até o fim da guerra, e ele foi processado. Esse tipo de coisa, ele se retroalimenta entre eles e se alimenta de discursos de influenciadores que dão a eles coragem de continuar fazendo isso. Quando isso não acontecer, como isso não vai acontecer? Com educação, com processos jurídicos, com a criminalização de discursos de ódio contra todas as minorias, não só contra uma minoria específica. A gente está falando aqui, no caso, eu fui convidado por vocês, eu vim, mas a gente está falando que o nazismo perseguiu outras pessoas e não só judeus, mas isso precisa ser feito em todas as instâncias da sociedade, porque é apenas essa conscientização, que a pessoa entenda que isso é absurdamente errado, além de ser ilegal, e as pessoas vão parar de fazer isso. Ninguém nasce odiando ninguém. Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da pele, pela sua sexualidade, ou pela sua religião, etnia ou raça. As pessoas aprendem a odiar. O antissemitismo, no caso, ele sempre existiu. Jonathan Sacks, que foi rabino-chefe da Inglaterra, já falecido, foi considerado Lorde pela rainha, ele dizia o seguinte, ele dizia que o antissemitismo, no caso, eu me refiro à judeofobia, né? O ódio aos judeus, porque existem outros povos semitas também, mas o antissemitismo, e aí me referindo ao ódio aos judeus, ele foi montando ao longo da história. Ele começa com ódio aos judeus por causa da sua religião, ele vai mutando e, de repente, ele vira o ódio aos judeus por causa da sua raça ou etnia, e depois ele vira o ódio aos judeus por causa do seu Estado-nação, que é o ódio exacerbado e desproporcional que as pessoas têm ao Estado de Israel, que também é um tipo de antissemitismo. E não estou falando críticas ao Estado, eu estou me referindo à não legitimidade da existência de um país, de um lar nacional ao povo judeu, ou o combate ao movimento nacional judaico. Então, esse tipo de discurso que a gente precisa educar as pessoas. A gente precisa educar as pessoas o que é ok e o que não é ok. O que é plausível, a discussão no campo das ideias, e o que é o discurso de ódio excludente, radical, que pode sim levar não só ações violentas físicas, mas a um cancelamento coletivo da sociedade, uma parcela da população, né? A gente, há pouco tempo atrás, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, a homofobia era algo natural, as pessoas falavam disso nas ruas, faziam piadas, e hoje em dia não é normal. Programas de televisão, não preciso citar, tinham piadas que hoje em dia seriam completamente não seriam cabíveis hoje em dia, numa sociedade que a gente tem hoje em dia.
E esse tipo de coisa que a gente precisa também introduzir nesses discursos de ódio. O nazismo, ele foi algo completamente a par do que aconteceu na história do mundo que se tem notícia, e ele precisa ser estudado para que a gente possa entender o que ele foi e jamais aceitar qualquer normalização com essas ideias, porque isso foi extremamente perigoso. A Alemanha era uma democracia e virou uma ditadura de um dia para a noite, com perseguição a minorias, que causou a morte de 6 milhões de judeus, milhões de outras pessoas, e uma Segunda Guerra Mundial que matou 50 milhões de pessoas e mudou o mundo. E é justamente isso que eu acho que a sociedade... A gente precisa se concentrar e talvez entender que a história é cíclica. E que a gente está agora em 2022, mas em 2222, nenhum de nós vai estar aqui. E a gente precisa deixar um legado educacional, a gente precisa deixar um legado para essas pessoas, para elas entenderem que se a gente deixa de educar, se a gente deixa de lutar contra o totalitarismo, se a gente deixa de lutar contra o racismo, se a gente deixar de lutar contra esses preconceitos, eventualmente vão ter aqueles que vão se levantar e vão fazer isso de novo. Basta uma pessoa motivada e uma população que ache que o que ele está falando é certo. Por isso que precisa o tempo todo criar barreiras, leis, aulas, para que isso seja o tempo todo entendido. A conscientização, nesse caso aí, é a chave, né? Barrar esse tipo, o discurso de ódio, que é um ataque a quem uma pessoa ou um grupo de pessoas não devia existir. Não só a conscientização educacional, leis claras e a punição para aqueles que infringem isso. E aí eu deixo isso para quem é especialista nesses assuntos jurídicos, que eu não sou. Eu sou cientista político, sou historiador nesses assuntos e educo sobre isso em vários locais. E é justamente sobre isso. Se a gente tiver uma educação e essa educação estiver cada vez melhor e cada vez mais inclusiva e cada vez mais acessível, vão ter cada vez menos atos e cada vez menos processos. Você enxerga no mundo algum lugar em que haja um movimento de ódio que está crescendo, alguma coisa assim? Eu enxergo que o populismo, seja ele de esquerda ou de direita, seja ele de progressista ou conservador, como a gente quiser nomear aqui, ele é problemático. O populismo ele mexe com as emoções das pessoas, ele mexe com o sentimento delas. E as pessoas deveriam lidar com a política de uma maneira diferente do que elas lidam, cito aqui o meu amigo René Ozzy-Cuquier, diferente do que eles citam, do que as pessoas lidam com futebol ou religião. Você torce para um time, o time perde, você continua torcendo para ele o tempo todo até ele ganhar, não importa quantas vezes ele perder. A sua religião, você vai continuar a mudar de religião porque alguma coisa aconteceu de ruim com você. A gente tem que tratar a política de uma forma diferente. A gente tem que tratar a política com mais razão, com mais lógica, com mais parcimônia e não com tanta emoção. A gente tem que olhar para os lados e ver o que está certo e o que está errado em todos os âmbitos políticos. Talvez tenha esses aqui que pensem coisas que são decentes e plausíveis, e aqui também. E conseguir chegar em coalizões onde, apesar de existirem várias discordâncias entre partidos, existe alguma coisa que eles concordam, e a partir daí seria uma porta para encontrar uma pacificação do cenário, do âmbito político. Israel conseguiu fazer isso agora na coalizão que eles fizeram entre esquerda e direita, conservadores e liberais, partido árabe dentro, e está lá, está funcionando. Eles não estão discutindo o que eles não concordam, eles estão agora tentando arrumar o que eles sim concordam. O populismo é perigoso. E eu acho que no mundo tem muitos governos, eu estou falando de democracias ou pseudo-democracias, não estou falando agora de ditaduras, porque aí nem se fala, né? Tem muitos governos com discursos que podem ser populistas. A Alemanha tem um partido que é xenófobo, que é anti-imigração. Existe um problema de imigração na Europa, vamos lidar com o problema de imigração de uma certa forma. Países têm leis para imigração, tem uma série de critérios, isso tem que ser aplicado, isso tem que ser feito. Nos Estados Unidos tem, no Canadá tem, na Austrália tem, mas daí para ter um partido que ofende
uma minoria de forma geral, né, generalizando todas essas pessoas, isso gera o discurso de ódio e pode gerar violência contra essas pessoas, porque as pessoas vão agir violentamente. Suásticas pichadas. Influenciadas por esse grupo. Sinagogas sendo invadidas, igrejas sendo invadidas. Não podemos compactuar e normalizar com a intolerância religiosa e com o populismo contra seja quem for, no final das contas. Professor, obrigado. Isso aqui foi bem curtinho mesmo, assim, mais uma para a gente falar sobre Sim. a influência do nazismo e tudo mais na humanidade. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, eu queria... eu acho super importante para o Brasil e para vocês, e eu vou me tirar agora e me colocar em terceira pessoa, uma pessoa vir aqui falar isso hoje, independentemente de ter sido eu, no caso aqui fui eu, mas poderia ter sido uma outra pessoa que tivesse vindo aqui. Eu acho isso muito importante ter acontecido hoje, e eu espero, dentro das circunstâncias, que a gente se veja nas próximas vezes. Tá. Para falar de outros assuntos também. Beleza, vai ser um prazer. É isso. Despedida, último flow, acabou. É isso. Então, galera, se vocês, hoje foi curtinho, se vocês ficou faltando aí, na verdade, se vocês perderam alguma informação, é só voltar o vídeo aí, que hoje tá fácil, hoje foi bem curtinho. Tá bom? Professor, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado a todo mundo que tá aí com a gente também. E continue com a gente. Isso aqui vai continuar, tá bom? De uma forma diferente, mas vai continuar, tá bom? Então, obrigado pela moral aí, todo mundo. Um beijo, até a próxima. Tchau.